Meu nome é Betinho Duarte, eu estou responsável e assumi o compromisso de lançar em Minas Gerais o comitê da campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. Esse compromisso que eu assumi, eu estive no Rio no dia 21 de outubro de 2013, fui convidado pela Marília Guimarães na solenidade de posse da diretoria do Comitê Campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, foi no dia 21/10. E estive na solenidade, nesta solenidade, e estavam presentes, além do ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso, o secretário nacional de Justiça, Dr. Paulo Abrão, ele também é presidente da Comissão de Anistia, a Marília Guimarães, que é a presidente do comitê, e a madrinha, a Glória Pérez, autora daquela novela Salve Jorge, que, na verdade, divulgou esse grave problema que é o tráfico de pessoas para o Brasil e, quem sabe, para o mundo, tendo em vista que as novelas da Globo também passam em outros países do mundo. Foi uma solenidade muito bonita e nós, enfim, depois de várias conversas com ministros, Eduardo Cardoso, com o Paulo Abrão, com a Marília, com a Glória Pérez, eu assumi essa incumbência de lançar e implementar essa campanha em Minas Gerais. Então eu fiz um convite a Marília Guimarães, que é presidente do comitê lá do Rio de Janeiro, para vir a Belo Horizonte fazer uma palestra sobre esse tema. Eu sou Marília Guimarães, ex-exilada, guerrilheira sempre, sou presidente de 10 anos de exílio, voltei para a anistia e sou presidente da Rede das Redes Internacional de Artistas e Intelectuais em Defesa da Humanidade. Um ano e meio, quase 2 anos atrás, eu conversando com o secretário de Justiça, Dr. Paulo Abrão, discutíamos como íamos levar a cabo, de que forma íamos mobilizar a sociedade para que todos pudessem contribuir, divulgando, denunciando, alertando a um grande problema que hoje vive o mundo de uma forma geral. O Brasil, dentro deste contexto, é um pouco frágil e bastante focado, que é o tráfico de pessoas e de bebês. Foi criado o Ministério da Justiça, entrou nas Nações Unidas, assinou uma carta de compromisso de fazer uma campanha nacional para ajudar a combater o tráfico internacional, porque esse tráfico ele se estende por toda a América Latina, no próprio Estados Unidos, Ásia, África, China. É muito parecido ao tráfico de drogas e bastante obscuro, escondido na calada da noite, o que dificulta muito o trabalho oficial da Polícia Federal, da Polícia de Imigração. Nesta conversa, me deu uma ideia de que, na etapa em que entrasse a sociedade civil, nós teríamos que criar condições para que a sociedade civil pudesse ajudar. Então eu dei a ideia de criarmos por estado comitês Coração Azul. Então, em novembro do ano passado, 2013,
nós fundamos no Rio de Janeiro o Comitê Coração Azul Rio, com a presença do ministro da Justiça, eu fui nomeada presidente do comitê, a Glória Pérez, que todo mundo conhece, autora de novelas, e que foi uma das primeiras pessoas a ter coragem de colocar para o grande público este problema que é o tráfico de pessoas. Criamos o Comitê Coração Azul exatamente com essa intenção, de mobilizar a sociedade, essa sociedade que sim está comprometida com o povo brasileiro. Por quê? Porque o tráfico se dá de forma bonita, glamurosa. De bebês tem uma outra conotação, mas o tráfico de mulheres se dá com a promessa de melhores condições de vida, de que vamos ganhar muito dinheiro durante pouco tempo, você regressa ao país, vai poder dar uma boa vida aos seus pais, aos seus irmãos, e você é muito bonita, lá você vai ter toda a liberdade, o trabalho é um trabalho muito fácil, você vai trabalhar numa pizzaria ou num salão de cabeleireiro, mas como falta mão de obra na Europa, ou na Ásia, ou no Japão, em cada lugar eles utilizam um discurso que leva aquelas meninas de 15 anos, 16 anos a se encantarem. E elas vão enganadas, atravessam fronteiras, vão de avião normalmente, vão de navio para a França, para a Alemanha, para o México, para a Argentina, isso no caso das brasileiras, especificamente. E quando elas chegam, a realidade é outra, totalmente diferente. Quando elas chegam, primeiro deixam elas chegarem fora, conhecerem rapidamente a cidade e tomam o passaporte. Ao tomar o passaporte, você não tem condições de sair pela rua, você não tem condições de lugar nenhum, porque você não tem o seu documento de identidade. E é com essa finalidade de ficar com o passaporte que eles conseguem prender essas meninas como escravas brancas. E na realidade, o que está rolando por trás é a prostituição. Elas se tornam prostituídas, muitas chegam virgens, porque são meninas pequenas, novas ainda, são obrigadas a ter relações sexuais com quem quer que seja. Eles um faturamento de milhões e milhões de dólares e são drogadas, porque drogadas é muito mais fácil eles controlarem, porque de repente você descobre que você foi enganada, que você foi para um determinado lugar, pensando que você ia trabalhar numa pizzaria e na realidade você não está trabalhando numa pizzaria, você está sendo prostituta de noite. Algumas são assassinadas, algumas não, o número de assassinatos dessas meninas é elevado, algumas mortas por overdose, enforcadas, outras são por causa das doenças, né? Que elas pegam essas relações sexuais. Elas, de um modo geral, apanham muito, às vezes ficam dias e dias enclausuradas, amarradas. No Brasil nós temos já alguns depoimentos reais. O Brasil tem feito há muito tempo um trabalho grande dentro dos aeroportos, em diversos lugares, mas para que este trabalho possa, de fato, alcançar a sociedade, porque uma menina bonita, muito bonita, com um corpo muito bonito, e querendo, de qualquer maneira, ir para a televisão, fazer novela, ou ser modelo, ela acredita que ela vai acontecer. Então é uma presa muito fácil.
Agora, o governo sozinho, quer dizer, a Polícia Federal e os núcleos envolvidos neste trabalho, é quase que impossível eles chegarem a todos os lugares. Quem chega a todos os lugares é a sociedade civil, somos nós. São professores, são as pessoas que trabalham em hotéis, são os dentistas, são os médicos, é a sociedade de um modo geral. Então o projeto está, neste momento, nessa etapa. O tráfico de bebês é de uma crueldade absurda, porque uma estatística que saiu no ano passado, a maior, 2.000 bebês foram traficados para Israel. Ora, se nós pararmos para pensar, judeu não adota criança que não é filho da mãe judia. E essas crianças são traficadas para tirar órgãos. São crianças, são bebês que são traficados para tirar órgãos. E o Comitê do Rio de Janeiro, com apenas 4 meses de criação, nós já conseguimos um envolvimento muito grande de grandes entidades, como a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, como a Associação Brasileira de Odontologia, o Sindicato dos Servidores Públicos, agências de turismo, os hotéis, as escolas já estão, em cada escola do Rio de Janeiro, já estão falando, distribuindo material, passando vídeos e depoimentos que nós já estamos conseguindo de pais de meninas que foram assassinadas e outras de pessoas que foram traficadas e conseguiram retornar ao país. O que comprova que se o Brasil, se nós conseguirmos, e vamos conseguir, em todos os estados, criar um comitê tratando, divulgando, dando publicidade, orientando a sociedade, a esses pais, mães, nós vamos conseguir diminuir e acabar, seria com certeza muitos anos, mas vamos conseguir que diminua e minorize este grande trauma que tem dentro da nossa sociedade hoje, que é o roubo de mulheres, de homens, de travestis e de crianças, desestruturando a sociedade, desestruturando a família, e nós, com o nosso trabalho, conseguindo que os comitês em todo o Brasil divulguem, alerte a população, nós vamos conseguir minorar a tristeza, a dor, a perda de milhares de famílias brasileiras, trazendo para eles uma esperança, porque com a divulgação, essa divulgação hoje, através das redes sociais, através da internet, ela chega no mundo com muita rapidez. Então essas pessoas, é muito mais fácil hoje você conseguir localizar uma traficada. Nós vamos conseguir trazer alegria no coração de muitas famílias brasileiras. Bom dia, meu nome é Antônio, sou gestor do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui de Minas Gerais. Aqui no estado de Minas, a política de enfrentamento ao tráfico de pessoas tem sido desenvolvida a partir da Secretaria de Estado de Defesa Social, onde nós temos uma coordenadoria especial de prevenção à criminalidade, onde hoje se encontra então o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Esse programa a gente tem desenvolvido ele a partir de inicialmente 2 serviços, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é um equipamento responsável pelas articulações e o atendimento mais geral ao público, e o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é hoje um espaço gestado por 23 instituições do poder público estadual e federal, e que também busca construir essa política aqui no estado de Minas Gerais. Em breve nós temos a pretensão. Bom, um detalhe importante que nós aqui em Minas Gerais acreditamos, e eu acho que a política nacional também acredita, que é a interlocução para enfrentar o tráfico de pessoas, uma interlocução entre poder público, sociedade civil e todas as pessoas que possam se envolver nessa questão, por ser um fenômeno muito grande, difícil de ser enfrentado, então precisa da participação coletiva e compartilhada. Meu nome é Márcia Alves, sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e apoio a campanha Coração Azul. Essa campanha é fundamental e traz para a sociedade um tema muito difícil e necessário que trabalhemos com a questão do tráfico de pessoas e exploração sexual contra criança e adolescente. Hoje nós temos no mundo um novo tipo de escravidão, que é a escravidão velada, de pessoas que são levadas para fora do país ou para outros lugares contra a sua vontade e necessitam o apoio e a nossa proteção. As crianças e adolescentes que passam por algum tipo de violação merecem toda a nossa atenção e a campanha traz para a sociedade a necessidade de se discutir essas questões e principalmente de propor ações no sentido de que possamos enfrentar esses problemas e que possamos assumir a necessidade de um trabalho coletivo das instituições e das pessoas no sentido de uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Em caso de violação, Disque 100 ou Disque 180, para que as denúncias possam ser apuradas e a gente possa conseguir apurar todos os fatos de forma justa e buscando uma solução para o problema. E conseguimos agendar para o dia 25 agora de janeiro, aqui em Belo Horizonte, essa palestra, esse encontro, e foram convidadas várias pessoas e várias entidades que já estão envolvidas com esse tema, que por sinal um tema é uma questão gravíssima no mundo inteiro. O tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças é um crime de lesa humanidade, inafiançável, imprescritível. É pior do que a tortura, porque a tortura é crime de lesa humanidade, mas o tráfico de pessoas, as famílias dessas pessoas que foram traficadas, quer seja mulheres, homens para o trabalho escravo e até bebês, que eles matam e tiram os órgãos para fazer transplante desses órgãos. Então é um crime que afeta toda a humanidade. Por sinal, depois do comércio de armas, de drogas, é o tráfico de pessoas é o terceiro maior comércio do mundo. Então eu convidei a Marília Guimarães e ela agora, como eu já falei, no dia 25 de janeiro, ela veio a Belo Horizonte. A Marília Guimarães, por sinal, é uma pessoa seríssima, é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso e ela é uma batalhadora. Ela, na verdade, tem um compromisso com a humanidade, pelo bem da humanidade, não só com o Estado do Rio de Janeiro, com o Brasil e com o mundo, de melhorar esse mundo. E por isso que ela está envolvida com essa campanha, inclusive correndo risco, porque todas as pessoas que estão
na luta contra o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças, por ele ser o terceiro maior comércio do mundo, que envolve cifras de milhões e milhões de reais, dólares, euros. O combate a essa máfia, as pessoas ficam vulneráveis à possibilidade, inclusive, de perseguições, até assassinatos e desaparecimentos. Então, a Marília Guimarães, eu considero ela uma pessoa assim fantástica. Inclusive, quando ela esteve em Belo Horizonte, ela me deu esse livro, Nessa Terra, Nesse Instante, que conta a história dela, sobre a vida dela, sobre a militância dela, porque ela também foi uma militante política visando a derrubada da ditadura militar que foi implantada com o golpe militar em 1964, e nós conseguimos, na verdade, nós lutamos contra a ditadura militar, sobrevivemos, porque os ditadores, a ordem deles era exterminar todos aqueles democratas que lutavam contra a ditadura militar. Então sobrevivemos, derrubamos a ditadura militar, e hoje nós temos na presidência da República a Dilma Rousseff, que lutou, sobreviveu. E mais ainda, é uma mulher, a primeira mulher eleita nesse país para governar esse país, e está fazendo um excelente mandato. Mas voltando, a Marília esteve aqui no dia 25 de janeiro de 2014, aqui na Igreja Batista Mineira, foi cedida pela direção para essa palestra. Inclusive, eu fiz esse pedido ao pastor José Marcelo, que eu agradeço muito, e a Marília, então, aceitando esse convite, veio fazer uma palestra aqui em Belo Horizonte. A palestra, na verdade, foi excelente, e com também a participação das pessoas. Houve uma apresentação inicial para o conhecimento de todos, quem estava ali naquela reunião e quem representava, e qual entidade que eles representavam. Depois a Marília fez a apresentação dela e começou a palestra. Então ela deu as informações, falou sobre várias questões relacionadas ao tráfico de pessoas, e num sábado, com o sol, como está em todo o Brasil, ou em várias partes do Brasil, uma temperatura elevadíssima, e férias, temperatura elevada, e num sábado, no encontro com esse tema, comparecerem mais de 40 pessoas, é porque esse assunto interessa ao povo brasileiro, e é um tema de interesse do mundo, até porque as campanhas que são feitas, as ideias, os projetos partem da ONU. Na verdade, essas campanhas, projetos, ideias são elaboradas, são votadas, aprovadas pela ONU. Então, inclusive, a Marília Guimarães deu algumas informações que eu fiquei perplexo. E depois eu fui na internet e procurei mais informações e fiquei perplexo, indignado. Porque uma informação, por exemplo, que ela deu, que 2.000 bebês, em 1980, bebês brasileiros, foram traficados para Israel, não para serem adotados, mas que retirassem seus órgãos para o transplante de pessoas necessitadas. Então, 2.000 bebês, é inacreditável, é um absurdo. 2.000 bebês brasileiros serem traficados para Israel, para serem, na verdade, assassinados, e eles utilizarem os órgãos para transplante. Então, mas antes da palestra, eu fiz questão de levar a Marília
que é um monumento em homenagem aos mortos desaparecidos mineiros. São 58 mineiros que foram assassinados pela ditadura militar. Esse monumento está aqui em frente ao ex-DOPS, então fiz questão de levá-la lá. E nós temos uma ação em relação a esse monumento de toda sexta-feira. Nós eu denominei as Rosas de Esperança. Nós compramos rosas e levamos e prestamos uma homenagem a esses mineiros que foram assassinados pela ditadura militar, que são 58. Então nós fomos lá nesse monumento e depois eu também fiz questão que ela visitasse as obras do Memorial da Anistia Política, que está sendo construído ali no bairro Santo Antônio, na rua Carangola, atrás da ex-Fafiche. Esse memorial está sendo construído lá e é um memorial que vai, na verdade, guardar e vai permitir consultas de todos os documentos das vítimas da ditadura militar. Esse memorial é só para essa documentação das vítimas da ditadura militar. Então, depois da palestra, eu fui convidado para ir a Brasília, na verdade, em 2 eventos. O primeiro foi a reunião do CASC, que é o Comitê de Acompanhamento da Sociedade Civil, a Comissão de Anistia. Eu sou membro deste comitê, nomeado pelo ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso. Então, essa reunião foi para fazermos um balanço sobre não só o memorial, como também os andamentos dos processos, dos pedidos de anistia dos militantes perseguidos, que são mais de 70 mil. E foi uma reunião excelente, muito boa, até porque nesta reunião eu fico muito emocionado, muito feliz que nós eu encontrei com vários amigos sobreviventes da ditadura militar, fiquei muito emocionado e saí mais uma vez entusiasmado e firme na luta por uma sociedade melhor, mais justa, democrática e pacífica. E logo depois, eu então fiquei para um evento, essa reunião do comitê, da Comissão de Anistia, cujo presidente é o Dr. Paulo Abrão, foi no dia 27. Logo depois da reunião do comitê, do CASC, que foi no dia 27, em Brasília, eu fui convidado para participar, no dia 29, da posse do CONATRAP. O CONATRAP é o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Em relação à palestra da Marília Guimarães aqui em Belo Horizonte, nós convidamos várias personalidades, várias entidades, inclusive o prefeito de Belo Horizonte, Dr. Márcio Lacerda, e sua esposa, Regina Lacerda. Ela não pôde participar dessa reunião e me mandou uma cartinha que eu vou ler, que é assim, uma justificativa do não comparecimento do Dr. Márcio Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, e da esposa dele, a Regina Lacerda. Ela me mandou um bilhete muito carinhoso, dizendo: caro Betinho, como lhe disse, na quarta-feira, meu irmão aguardou meu retorno de viagem em férias para o final de semana, reunindo a nós, irmãos, sobrinhos e netos. Envio-lhe e a Marília meu abraço e os votos de bons resultados no evento. Regina Lacerda, 24/1/2014. Eu gostaria, na verdade, de tecer alguns comentários sobre essa questão do tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças. Todos os anos,
em todo o mundo, milhares de mulheres, crianças e homens são vítimas do tráfico de pessoas. No Brasil, de 2005 a 2011, foram investigadas 514 denúncias desse crime. 2/3, 344, dos inquéritos são relacionados com o trabalho escravo, que é crime, por sinal. Outros 157 são de tráfico internacional e 13 investigaram tráfico interno de pessoas, modalidade onde o índice de denúncia é muito baixo. A atuação do Estado brasileiro resultou no indiciamento de 381 suspeitos, por causa de limites da legislação e dificuldades em reunir provas, apenas 158 foram presos. Uma triste estatística: de cada 100 pessoas traficadas no mundo entre 2007 e 2010, 27 eram crianças. De 100 pessoas, 27 eram crianças. Número 7 vezes maior que no período de 2003 a 2006. Na Europa, estima-se que o tráfico de pessoas movimenta 2 bilhões e 500 milhões de euros todos os anos. 2 bilhões e 500 milhões de euros todos os anos. Por sinal, o tráfico de pessoas é o terceiro maior comércio do mundo. O primeiro comércio de armas, o segundo de drogas e o terceiro é o tráfico de pessoas. 76% das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres e meninas, inclusive bebês. A maioria é explorada em redes internacionais de prostituição. Então, geralmente, as mulheres são levadas, inclusive do Brasil, para o exterior e para se prostituírem. E tornam-se escravas, ficam presas, posteriormente são assassinadas e desaparecem os corpos dela. Em Minas Gerais, os dados são incríveis e preocupantes, porque Minas Gerais está na 4ª rota do Brasil quanto ao tráfico de pessoas. Minas Gerais, então, está na 4ª rota quanto ao tráfico de pessoas no Brasil. O estado de Minas Gerais fica atrás apenas de Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, nesse tipo de crime voltado para a exploração sexual e o trabalho escravo, principalmente para países da Europa, entre eles Portugal, Espanha e Itália. Os dados são do Ministério da Justiça, que elaborou o ranking baseado no número de inquéritos instaurados nas ações condenatórias em todo o país. De 2002 a 2008, a Polícia Federal instaurou 75 ações investigativas envolvendo quadrilhas que operavam no estado. De 1999 a 2009, 20 pessoas foram condenadas por praticar esse crime em Minas Gerais. A fonte é do Ministério da Justiça, 2010. O coração azul representa a tristeza das vítimas do tráfico de pessoas e remete à insensibilidade daqueles que compram e vendem outros seres humanos. O uso da cor coração azul das Nações Unidas também demonstra o compromisso da organização com a luta contra esse tipo de crime que atenta contra a dignidade humana. Em relação a essa questão do tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, do trabalho escravo, por exemplo, na minha opinião, eu nunca vi um rico na fila do Sistema Único de Saúde, o SUS, para transplante de órgãos. Tem uma questão mais grave ainda,
que tem várias escolas de medicina que precisam de cadáveres para fazer estudo. De onde vêm esses cadáveres? Em relação à solução dessa questão no mundo inteiro, eu considero que a prevenção é a cura. A prevenção é fundamental. E, obviamente, para resolver esse problema, primeiro é nossa obrigação, é o nosso compromisso divulgar essa campanha. A campanha contra o tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças. A segunda questão que eu considero muito importante é conscientizar as pessoas desse gravíssimo problema. Porque, primeiro, a grande maioria das pessoas, inclusive no mundo inteiro, não sabem o que é isso, o que significa isso. As crianças viajam, as mulheres viajam, muitas vezes normalmente, com passaporte e tudo, e nunca mais voltam. Então as pessoas não têm, acham que elas estão de férias, estão passeando e nunca mais voltam. Na verdade, elas estão na prostituição, elas são assassinadas para a retirada dos órgãos. É interessante que no mundo inteiro nós só agimos quando a pessoa já tem o problema. Por isso que eu estou falando que a prevenção é de fundamental importância. E eu defendo inclusive a popularização de todas as campanhas. Que na medida que você vai ao povo, divulga para o povo, e eles tomando consciência, o problema começa a ser resolvido. Eu sou favorável à criação de comitês, de comissões, de organizações contra o tráfico de pessoas. Quanto mais associações, igrejas católicas, evangélicas e outras espíritas envolverem na solução desse problema, melhor é. Por exemplo, em Belo Horizonte nós temos mais de 4.000 igrejas católicas, evangélicas, espíritas. Então, se houver um compromisso dessas entidades, dessas organizações, dessas igrejas, de padres, pastores, a campanha, eu tenho certeza absoluta que ela vai ser ampliada, inclusive caminhando para a solução. Quem são os responsáveis pelo tráfico para mim? Primeiro são estados, que não combatem o tráfico. Não fazem nenhuma campanha, não assinam nenhum convênio com o Ministério da Justiça, enfim, não tem compromisso com a população brasileira, com as crianças, com o povo brasileiro e com a humanidade. Então não combate o tráfico, não preocupam, não colocam as polícias, porque o tráfico é crime, então o traficante tem que ser preso, julgado e condenado. E também a omissão de parcela da sociedade, porque aquilo não quer saber, aquilo não interessa a ela, não é problema dela, nunca tiver ninguém da família, e essa omissão tem consequências gravíssimas. Até porque aquele que se diz apolítico, na verdade, a palavra apolítico, a omissão dele favorece o tráfico, favorece o crime, favorece a impunidade, favorece a corrupção. No lançamento do CONATRAP estavam presentes as seguintes autoridades: o ministro de Estado da Justiça, José Eduardo Cardoso, a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Minicucci, a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Leonardo, o secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão de Anistia, Dr. Paulo Abrão,
a diretora do Departamento de Segurança Pública da Organização dos Estados Americanos, Paulina Duarte, e a presidente da ONG Asbrad, Dalila Eugênia Maranhão Dias Figueiredo, que na verdade estava representando a sociedade civil nesse evento. No dia 29, na solenidade de posse do CONATRAP, do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, foi lançado esse livro, que é um livro excelente, deveria ser um livro de cabeceira para todas as pessoas do Brasil inteiro. Chama-se Tráfico de Pessoas, uma abordagem para os direitos humanos, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça. É um livro excelente que aborda várias questões a respeito do tráfico de pessoas, da exploração sexual de crianças, do tráfico de órgãos. É um livro excelente. As sugestões que eu tenho, inclusive que foi levada pelo assessor da Câmara Municipal de Belo Horizonte, presente na reunião do dia 25, é que as câmaras municipais do Brasil inteiro, as assembleias legislativas do Brasil inteiro, o Congresso Nacional, os prefeitos, os governadores e até o presidente da República façam todo empenho para divulgar o Disque 100 e o 180, que é o Disque Denúncia contra o Tráfico de Pessoas. Eu espero, inclusive, que a Câmara Municipal de Belo Horizonte seja a pioneira em apresentar esse projeto de lei e aprovar esse projeto de lei aqui em Belo Horizonte. E que o prefeito, Dr. Márcio Lacerda, que eu acredito que já tenha compromisso em relação a essa campanha, sancione essa lei, como exemplo e modelo para o Brasil, para Minas e o Brasil. Durante a Copa do Mundo, agora, que vai ser realizada no Brasil, a partir de junho, eu também gostaria de levar uma sugestão à FIFA, ao presidente da CBF e ao governo brasileiro, para que todos os times, todas as seleções que vão participar dessa Copa, entrem no campo onde eles vão disputar as partidas, entrem nos estádios de futebol com a faixa contra o tráfico de pessoas, Disque 100 e 180, Coração Azul. Na verdade, nós precisamos, porque aqui no Brasil e no mundo muitas vezes acontece isso, essas disputas internas, vaidade e outras questões pessoais que inviabilizam campanhas. Então eu espero a união do povo de Belo Horizonte, dos moradores de Belo Horizonte, eu espero a união dos mineiros, eu espero a união do povo brasileiro no combate ao tráfico de pessoas, à exploração sexual de crianças, ao tráfico de órgãos, para que nós transformemos os corações azuis da tristeza em corações vermelhos da esperança, da paz e da justiça.